Olá, povo de Deus, primeiro domingo do Advento, 27 de novembro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 2, de 1 a 5, Romanos 13, de 11 a 14a e Mateus 24, de 37 a 44. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Estamos diante de uma projeção utópica, onde o profeta vê Israel dominando por sobre todas as nações, garantindo uma paz fecunda e duradoura. Todas as nações reconhecerão a supremacia de Israel, que dominará a partir dos preceitos de Javé, e não por meio da força das armas. Portanto, tudo será em paz e harmonia, superando todo e qualquer espírito beligerante. O clima de paz reinante é caracterizado pela transformação dos objetos de guerra em instrumentos de cultivo, de lavoura. Javé tem o poder de unificar todas as nações, atraindo-as para uma vida farta, paradisíaca, feliz e abençoada. É um sonho do profeta Isaías acerca da paz definitiva para Israel. Romanos 13, de 11 a 14a. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Romanos é de uma teologia mais elaborada que o apóstolo escreveu, provavelmente em Corinto, quando de sua terceira viagem missionária. Estamos no ano 57 ou 58 e Paulo vê a necessidade de se dirigir de maneira forte para a missão no Ocidente, onde a Espanha desponta como um lugar atrativo para o apóstolo. O texto que hoje nos é proposto pertence à segunda parte da carta. De maneira profunda e séria, Paulo apresenta os principais problemas que o preocupam. Depois de exortar os cristãos que pertencem à comunidade de Roma ao amor mútuo, Paulo pede-lhes que estejam vigilantes e preparados, a fim de acolher o Senhor que vem. Recomenda-lhes que despertem da letargia que os mantém presos ao mundo das trevas, o mundo do egoísmo, injustiça, mentira, pecado. Que se vistam da luz, a vida de Deus que Cristo ofereceu a todos.
e que caminhem com alegria e esperança ao encontro de Jesus, ao encontro da salvação. Mateus 24, 37, 44. Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Estamos começando o ano litúrgico A, onde o Evangelho de Mateus é lido praticamente na íntegra até a celebração da solenidade de Cristo Rei. No esquema do Evangelho de Mateus, os capítulos 24 e 25 apresentam o último grande discurso de Jesus antes de sua paixão e morte. Fica bem evidenciado na nossa perícope de hoje que o centro do discurso escatológico, segundo Mateus, é a vinda do Filho do Homem. E essa vinda exige preparação e vigilância, pois ela acontecerá de maneira bem imprevista e, como um ladrão, poderá nos surpreender. Depois do ano 70, as comunidades começaram a passar por um processo de desencanto, de cansaço e de relaxamento. Nesse contexto, é fundamental alertar os cristãos sobre a necessidade de viverem atentos para que a chegada do Filho do Homem não os surpreenda numa vida vivida sem sentido. Viver como cidadãos do reino exige dos cristãos uma postura de coragem e de iniciativas, não movidos pelo medo ou relaxamento. Anunciar que a vinda do Filho do Homem será quando ninguém imagina, não quer servir para colocar medo, mas como motivação para uma vida séria e comprometida. Numa palavra, não se administra uma vida despreocupada, como no tempo de Noé, a ponto de nem perceberem a chegada do dilúvio, pois a vinda do Filho do Homem é certa. Também nos chama a atenção a linguagem usada para compor esse discurso escatológico. Trata-se do gênero apocalíptico que quer revelar algo que não está bem explícito e precisa ser esclarecido para que as comunidades não percam a esperança. O Filho do Homem virá, e essa convicção deve impregnar os cristãos de ânimo e de certeza de que a vitória final será de Deus e de todos os que perseveram na vivência do Evangelho, na prática da justiça. A liturgia deste primeiro domingo do Advento apresenta um apelo veemente à vigilância. O cristão não deve instalar-se no comodismo, na passividade, no desleixo, na rotina, na indiferença, mas deve caminhar sempre atento e vigilante, preparado para responder aos desafios do momento e para acolher o Senhor que vem. A carta aos Romanos fala que o dia da salvação se aproxima, a hora está chegando. O Evangelho alerta para a surpresa que esta hora deverá provocar, pois ninguém sabe o momento que isso acontecerá. E com o profeta Isaías somos chamados a sonhar que o dia e a hora serão de profunda realização para todos os que se mantiverem
firmes e fiéis a Javé, aos que se deixam guiar pela luz do Senhor. Um beijo no seu coração.